Essa noite nós vamos ministrar músicas que você já conhece, e você aí na sua casa tem a liberdade de chamar o vizinho, de chamar os parentes, com máscara, é claro, 1 metro, 1,5 metro de distância, para poder adorar o Senhor junto conosco. Vamos lá? Vendo as boas obras
impedir o eterno? Quem pode 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 impedir o eterno Deus? Quem pode impedir o eterno? Quem pode Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados teu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
que cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Você pode cantar conosco aí na sua casa e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos, cante mais uma vez, só pra te adorar. Só pra te adorar. Levante as suas mãos e adore. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Obrigado, Senhor.
Graça e paz mais uma vez. Nós estamos aqui preparados para trazer uma palavra para a vida dos irmãos. E eu vou fazer como fazíamos aqui na igreja. Vou dar um tempo para que você abra a sua Bíblia, para que você possa acompanhar conosco a palavra. O texto que nós vamos ler essa noite está em Mateus capítulo 14, versículos de 23 a 27. Mateus capítulo 14, versículos de 23 até o versículo 27. Vou dar um tempo para que você possa abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco. Um texto muito conhecido. A palavra do Senhor diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Às vezes eu começo a me perguntar nesse tempo, qual é o motivo de estarmos passando por essa pandemia nessa nossa geração. Eu sei que já houveram pandemias, houveram doenças muito traumáticas na humanidade, mas eu creio que nessa geração nós nunca passamos algo desse nível. E eu comecei a pensar esses dias em como nós estávamos antes dessa pandemia. As pessoas se esfriaram, muitas pessoas deixaram o Senhor, deixaram a casa de Deus, muitas pessoas negaram, muitas pessoas foram embora. As pessoas começaram a viver para si o tempo todo, e mesmo muitos cristãos vivendo os seus sonhos, vivendo os seus anseios e se esquecendo do Senhor. Eu comecei a imaginar o que Deus quer fazer com isso. Eu creio que a história do mundo é a história de Deus, e o que Deus quer fazer com isso está permitindo. A gente percebe que as pessoas estão temerosas, voltando, as pessoas estão falando com Deus, as pessoas estão ajudando umas às outras, as pessoas estão tendo uma mão amiga o tempo todo, estão voltando a amar um ao outro e percebendo os valores. Eu não sei se depois que passar essa pandemia as pessoas vão voltar ao estado de outrora, mas nós cristãos temos que aprender com isso. Aprender que nós viemos para cá, para essa terra, para sermos embaixadores do Senhor. Mas muitas vezes nós começamos a amá-la, nós começamos a viver aqui, gostar muito daqui, e o nosso ambiente, a nossa caminhada é levar o Evangelho. A nossa caminhada é fazer com que as pessoas entendam que há um caminho, há um só Deus que quer nos levar para morar com Ele eternamente. Há um objetivo em tudo isso. Me lembro da palavra do Senhor em Jó 42, quando ao passar por todas as dificuldades, e é claro que Jó não pecou como a nossa geração ou como outras gerações, mas Jó, ao passar por toda a dificuldade, no final do livro ele entende e diz ao Senhor: antes eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Ou seja, o Senhor tinha um propósito em tudo aquilo. Eu creio que o Senhor tem um propósito em tudo que nós estamos passando. E esse texto que nós lemos, ele nos ensina a andar segundo a ótica de Deus. Aqueles discípulos foram mandados embora antes da multidão.
O Senhor mandou que eles entrassem no barco e fossem mar adentro. Depois despediu a multidão. O objetivo do Senhor, irmãos, era que Ele sabia que aquelas pessoas poderiam coroá-lo como rei, e já despediu. Anteriormente já os discípulos já começavam a procurar uns para os outros quem era o maior, a procurar para o Senhor qual era o maior. Então o Senhor conhecia o coração deles, e depois daquela palavra Ele sabia que aqueles homens com aquela multidão poderiam querer coroá-lo como rei. Então já Ele os despede. Esta palavra, esse texto vai nos ensinar a viver na ótica de Deus, mesmo quando não enxergamos Ele perto de nós. Vamos aprender com esse texto o que Cristo estava ensinando àqueles discípulos. A palavra diz, no versículo 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. É o interessante que o Senhor despediu o povo, despediu os discípulos, sabia de tudo que ia ocorrer, mas Ele foi orar e foi interceder. O mestre sabia, estava vendo que os discípulos estavam passando e a situação deles. Se você for ler Marcos capítulo 6, versículo 48, você vai ver que, e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. O Senhor via que eles se fadigavam a remar. Eu aprendo que mesmo distante do Senhor, mesmo distante, o Senhor estava intercedendo por eles. Mesmo em meio a um teste, o Senhor intercede para que sejamos aprovados. O texto diz que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu penso que quando os discípulos encararam aquela tempestade, eles deveriam contar com várias certezas, mas eles não contaram. Uma certeza que eles poderiam ter é que o Senhor Jesus foi que os mandou ir. Eles estavam debaixo da direção do Senhor. A tempestade veio porque estavam dentro da vontade de Deus e não fora dela, como o profeta Jonas. Eu quero que você entenda essa noite que há 2 tipos de tempestade, e por uma esses discípulos passaram. Desses 2 tipos de tempestade, uma delas é para a correção, quando Deus disciplina, que foi o caso de Jonas. A outra é para aperfeiçoamento, que é o caso em questão. Para aperfeiçoar os discípulos, o Senhor permitiu a tempestade sobre eles. Eles precisavam ser aperfeiçoados, e o Senhor não mediu esforços, não mediu circunstâncias para poder aperfeiçoar a eles. Mas nesse mesmo tempo, o Senhor estava orando por eles. O Senhor não os deixou sozinhos, estava orando por eles. O Senhor, mesmo depois de orar, vai até eles. Em vários salmos encontramos Davi queixando-se de que Deus parecia distante e indiferente. Ainda assim o salmista sabia que a seu tempo Deus o resgataria. Podemos lembrar do texto que diz: olho para os montes e de onde me virá o socorro. E o próprio salmista entende a palavra e diz: o meu socorro vem do Senhor dos exércitos. Até mesmo o grande apóstolo Paulo viu-se numa situação tão difícil, que foi acima das suas forças, a ponto de chegar ao desespero. 2 Coríntios capítulo 1 diz que, no versículo 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. O Senhor estava no controle de tudo. Os discípulos
vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo, diz o texto. Jesus, porém, lhes falou logo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu começo a me perguntar por que Jesus andou sobre as águas. Por que ele não pegou outro barco? Mas eu entendo e aprendo que, para mostrar aos seus discípulos que a coisa que mais temiam, o mar, era apenas um caminho para que se aproximasse deles. Com frequência, irmãos, nós tememos as experiências da vida. Com frequência nós tememos as dificuldades que passamos, como doenças, como cirurgias, como sofrimentos que nos advêm. Mas acabamos descobrindo que eles ou elas servem para nos aproximar de Jesus. A tempestade veio sobre os discípulos para aproximá-los de Jesus. Os discípulos deveriam reconhecer Jesus, mas não reconheceram porque não estavam procurando por Ele. Se eles estivessem esperando com fé, teriam reconhecido seu mestre de imediato. Em vez disso, eles concluíram que era um fantasma. O medo e a fé não podem conviver no mesmo coração, pois o medo sempre nos impede de ver a presença de Deus. O Mestre Jesus esperou até que o barco estivesse mais distante possível da terra, até não haver mais nenhuma esperança do ponto de vista humano. Ele queria testar a fé dos discípulos. Ele removeu qualquer recurso humano que os fizesse sentir inseguros. Deus estava tirando o controle da mão deles. Deus estava ensinando a quem eles deveriam confiar e em quem eles deveriam confiar. Nessa breve palavra, essa noite, eu quero que você aprenda algumas coisas. Meu irmão, o momento que estamos passando pode ser uma dificuldade, pode ser uma tempestade. As notícias que nós vemos, as dificuldades que nós passamos, pode ser montanhas, podem ser tempestades sobre nós, tsunamis às vezes. Mas eu quero que você entenda que quando você pensa que Ele não está com você, Ele está de mãos levantadas, cobrindo a sua vida por intercessão, intercedendo por você, enviando o Espírito Santo para gemer por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Esta oração do Senhor retrata a maneira que a igreja e o Senhor nos dias de hoje estão trabalhando. Podemos pensar que você e eu estamos no mar em meio a uma tempestade, e Jesus Cristo está no céu intercedendo por nós. Romanos, no capítulo 34, diz que quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Senhor está tirando o controle nesses dias das nossas mãos e mostrando que Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa herança, é a Ele quem devemos viver e para Ele que devemos viver, é entregar nas mãos dEle tudo que nós temos e somos. Quero que você aprenda que Ele ajudará a mim e a você a crescer, que as dificuldades que estamos passando nos farão aprovados, cresceremos em Cristo para enfrentarmos coisas às vezes muito mais difíceis. Aprenda também que estar com Cristo não é sinônimo de águas tranquilas. Muita gente tem essa ideia equivocada de que obedecer à vontade de Deus nos fará navegar só em águas tranquilas. João, no capítulo 16, 33, diz que tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quero que você aprenda que o Senhor sabe do fardo que você carrega. Ele te observa, Ele sabe tudo isso. E por fim, quero que você entenda que Ele virá até nós. Às vezes que eu e você achamos que está insuportável, que vamos ser tragados pela tempestade, vamos ser tragados pelas águas.
Quero que você entenda que Ele virá até mim e você, e acalmará tudo isso. E você ouvirá a voz dele dizendo: eu sou o Cristo, e eu vim até você para que você entenda que eu sou contigo. Meu irmão, Isaías nos diz que quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama alguma arderá em ti. Quero que você ore comigo. Feche seus olhos aí na sua casa, toda a família em oração, e diga para o Senhor que você entrega a sua vida no controle dEle, entrega a sua família no controle dEle, entrega os seus bens, a sua vida, tudo que você tem, tudo que você vai ter nas mãos dEle, e que você seja objeto, um alvo, um vaso nas mãos do Senhor, um vaso nas mãos dEle, para que Ele possa levar você onde Ele quer. Senhor, nós queremos te louvar por esse momento, queremos te adorar por esse momento de música, por esse momento de palavra do Senhor, por esse momento desse mês que nós passamos distantes. Até nisso nós te louvamos, Senhor, porque aprendemos muitas coisas. Aprendemos que é tão bom estar em coinonia, estar junto com os irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nos dê um culto abençoado domingo que vem. Nos dê um momento de coinonia junto com os nossos irmãos, para adoração a Ti. Nós queremos aqui, em nome de Jesus, que a nossa adoração vertical e a nossa adoração horizontal seja completa, e que em Teu nome, Jesus, nós venhamos estar aqui cultuando a Ti, adorando a Elohim com toda a glória que o Senhor merece. Te exaltamos, Espírito Santo, e seja sobre a casa de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Até domingo que vem, com graça, com vontade, em nome de Jesus. Amém.